Senhoras e senhores deputados, muito bom dia. Vamos dar início à nossa reunião de hoje, cujo primeiro ponto consiste na audição do Sr. Secretário de Estado das Finanças, João Nuno Mendes, que cumprimento e cuja disponibilidade muito agradeço. Referia-me ao primeiro ponto da ordem de trabalhos, que surge requerimento aprovado por esta Comissão, requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, que sumariamente, e obviamente darei a palavra ao requerente para o apresentar na sua intervenção, mas que se reporta à circunstância no dia 2 de junho de 2023 ter sido anunciada a suspensão de emissão de certificados de aforro da série E, subsequentemente substituídos pela série F, surgindo após declarações de responsáveis da banca, e estou a citar sumariamente. Refere o mesmo requerimento, ou alude, melhor dito, à circunstância de a banca portuguesa ser aquela que menos remunera os depósitos a prazo em toda a zona euro e a circunstância de o peso, ou melhor dito, o impacto na remuneração da poupança desempenhado pelos certificados de aforro e, sumariamente, solicita o cabal esclarecimento desta decisão por parte do Governo, requerendo a audição do Sr. Secretário de Estado das Finanças. O Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda apresentou um requerimento de teor análogo, que foi igualmente aprovado, sendo certo que, nos termos do regulamento da Comissão de Orçamento e Finanças, sendo aprovado um requerimento, a audição respectiva inicia-se com a intervenção do autor da iniciativa, e, portanto, neste caso ao Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, retomando-se após os esclarecimentos prestados ao autor da iniciativa, retomar-se-á a ordem decrescente da representatividade parlamentar e, portanto, após o Sr. Deputado Duarte Alves, a quem de imediato irei dar a palavra para colocar as suas questões, e falo-á até 5 minutos. Darei subsequentemente a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, depois Partido Social Democrata e assim sucessivamente. Senhoras e senhores deputados, sem mais delongas e apresentando a todos os meus cumprimentos, muito particular ao Sr. Deputado Duarte Alves, que iniciará, dou-lhe a palavra até 5 minutos. Faço favor. Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, bom dia também ao Sr. Secretário de Estado das Finanças, agradeço a sua presença aqui e, de facto, este requerimento surgiu precisamente perante a decisão de terminar com a série E dos certificados de aforro, e é necessário nós percebermos o contexto em que esta decisão é tomada e, por isso, também os esclarecimentos que o Governo possa dar em relação a essa matéria. É um contexto de um país sem soberania monetária, em que o essencial da política monetária é determinado pelo Banco Central Europeu, e a repercussão dessa política monetária tem sido muito assimétrica para os portugueses, porque nós temos tido um grande agravamento do crédito à habitação, das prestações da casa, as pessoas estão cada vez com maiores dificuldades, porque há uma reflexão imediata desse aumento dos juros, nos juros que são pagos nos créditos à habitação. Já na remuneração dos depósitos, aquilo que verificamos é que a banca portuguesa é, aliás, daquelas que pior remunera os depósitos a prazo, apesar de estar na mesma zona monetária de outros bancos que remuneram a uma taxa superior. Portanto, em Portugal, a média de remuneração dos depósitos é de 1%, ao passo que na zona euro é de 2%. Isto quando a banca portuguesa até é das que mais ganha com o aumento dos juros no crédito à habitação, porque temos muito mais percentagem de taxa variável do que noutros países onde a taxa fixa é maioritária. Os bancos dizem que não precisam de liquidez e por isso é que não têm aumentado a remuneração dos depósitos, mas a verdade é que, ao mesmo tempo que é verdade que têm muita liquidez, também é verdade que não querem perder clientes e que estavam a ficar incomodados com uma transferência significativa de depósitos da banca, de poupança que estava nos depósitos, para os certificados de aforro, uma vez que a banca não estava a corresponder com um nível de remuneração minimamente aceitável perante as taxas de juros que atualmente estamos sujeitos. E, portanto, acusando o incómodo,
com estes 7,6 mil milhões de euros, tinham um bom remédio, que era aumentar a remuneração dos depósitos e, dessa forma, segurar clientes à custa dos seus lucros. Mas isso é aquilo que uma empresa faz para procurar segurar clientes, é às vezes abdicar da sua margem, abdicar dos seus lucros para procurar segurar os clientes que não quer perder. Mas, em vez disso, aquilo que aconteceu foi que a banca portuguesa, com uma declaração que foi pública, manifestou esse seu incómodo e o Governo, em vez de manter aquele mecanismo que era um obstáculo à continuação deste abuso por parte da banca, remove o único obstáculo que empurrava a remuneração dos depósitos e, portanto, nós aquilo que consideramos é que quem estava mal era a banca. Quem estava a remunerar abaixo daquilo que era necessário era a banca. Os certificados de aforro necessitavam de se manter como uma forma de impulsionar o aumento da remuneração dos depósitos e, aliás, o Governo deveria era introduzir novos mecanismos adicionais para que esse aumento das remunerações e também redução do crédito à habitação fosse feito. Em vez disso, portanto, remover este único obstáculo, que tem contribuído para este abuso da banca, que tem levado aos lucros milionários que conhecemos. O Governo, entretanto, tem trazido o argumento da salvaguarda dos custos de financiamento da República. O problema é que esse argumento esbarra com a realidade quando comparamos com as alternativas de financiamento que a República tem, nomeadamente no recurso aos mercados financeiros internacionais. Basta ver que o último leilão de obrigações de Tesouro, de março, do total de 2 lotes, num total de 915 milhões de euros, foi remunerado a taxas superiores aos 3,5%, 3,55% um dos lotes, 3,74% o outro lote, portanto, acima da série E dos certificados de aforro. O último leilão de recompra de obrigações do Tesouro, 409 milhões de euros, tem uma taxa média de colocação de 3,65%, portanto, também acima dos certificados de aforro da série E. Nos bilhetes do Tesouro, foram 300 milhões em março, com uma taxa mínima de 2,95% e máxima de 3%, o Governo dirá é menos do que 3,5%. No entanto, é importante perceber que os certificados de aforro cumprem funções importantes, nomeadamente de garantir a remuneração da poupança, tantas vezes referida como importante e agora afinal subalternizada, este efeito que falava há pouco de empurrar a remuneração dos depósitos para valores mais aceitáveis e também aumentar, e este é um ponto que para nós parece-nos muito importante, aumentar a percentagem de detenção por parte de residentes nacionais de dívida pública portuguesa, que é muito importante para que o país esteja menos exposto às volatilidades dos mercados financeiros. E há ainda um outro aspecto que se acrescenta a estes argumentos, é que a generalidade dos aforristas são residentes nacionais e, portanto, os 3,5% são tributados em Portugal, ao contrário do que acontece com a generalidade dos detentores de outro tipo de obrigações do Tesouro, que podem ser institucionais noutros países e, portanto, a percentagem de contribuintes que são tributados em Portugal é muito menor e, portanto, desses 3,5%, na verdade, há um ponto percentual que fica no Estado português. Há várias perguntas que temos para fazer ao Sr. Secretário de Estado. Quando, na audição do passado dia 8 de fevereiro, o Presidente do IGCP disse aqui na COF que a estratégia era aumentar a componente dos investidores domésticos e o aumento dos certificados de aforro e tesouro serve a essa estratégia de maior componente doméstica, o que é que mudou para que esta estratégia se tenha alterado? Também temos uma questão relativamente à abertura da possibilidade de venda de certificados de aforro por parte dos bancos, porque também foi dito nessa mesma audição que os bancos não tinham interesse em vender esse produto porque era concorrente com os produtos da própria banca. Ora, das duas, uma. Ou a banca não vai vender certificados de aforro porque não tem interesse, como foi dito no dia 8 de fevereiro pelo Presidente do IGCP, ou vai ganhar algo com isso e nós queremos saber quanto é que a banca vai ganhar por cada certificado de aforro que vender. Há ainda uma questão última que coloco. O Sr. Secretário de Estado, na conferência de imprensa que deu no sábado seguinte a esta decisão, disse que é importante haver um incentivo à subida de taxas de juros dos depósitos por parte da banca. Perguntamos qual incentivo. O Governo remove o único incentivo que existe e não faz aquilo que deveria fazer, que era colocar a Caixa Geral de Depósitos como banco público a influenciar todo o mercado no sentido do aumento da remuneração dos depósitos, da redução das comissões bancárias e da redução também dos custos com o crédito à habitação que tanto tem fustigado a maioria dos portugueses. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Duarte Alves. A palavra ao Sr. Secretário de Estado das Finanças para responder, Sr. Secretário de Estado. Também, preferencialmente, contente-se no tempo. Sim, são 5 minutos, não é, Sr. Presidente? Muito obrigado pelas questões do Sr. Deputado Duarte Alves. Pronto, talvez começasse por uma das questões que colocou no final e que tinha a ver com a importância que tem para
a República, o aforo nacional. Eu acho que os valores que nós temos aplicados em certificados falam por si mesmo. Portanto, nós em dezembro de 2021 tínhamos em estoque 30 mil milhões de euros. Nós em abril de 2023 temos 43 mil milhões de euros. Portanto, nós estamos a falar de um crescimento num período relativamente curto de tempo de praticamente 50%. E nós, quando olhamos para aquilo que é o peso do retalho nacional da dívida pública no cômputo da dívida total, nós chegamos à conclusão que somos um dos países da União Europeia que tem uma maior percentagem, que anda atualmente em torno dos 15% e que em dezembro de 2021, que foi aquela referência que lhe dei de 30 mil milhões, andava sensivelmente em 10,9%. Portanto, aquilo que disse o Presidente do IGCP é inteiramente coerente com aquilo que tem vindo a ser a prática. Aquilo que aconteceu foi, de facto, um fluxo muito mais elevado de subscrições do que aquilo que estava previsto do ponto de vista orçamental. Fez-se um conjunto de alterações, houve um novo despacho que foi produzido pelo Ministério das Finanças no sentido de aumentar a possibilidade de as subscrições serem realizadas num valor superior aos 3,5 mil milhões líquidos que estavam previstos para o orçamento de 2023 e, portanto, esse valor, digamos que praticamente triplicou. Ao mesmo tempo, em função daquilo que foi a variação extraordinária das taxas de juros, que é o resultado da política, digamos que do BCE para atacar a inflação, e tem havido uma política agressiva de subida muito rápida das taxas de juros, houve aquilo que foi um desalinhamento com aquilo que são os preços das fontes alternativas. Portanto, o Sr. Deputado fez algumas comparações. Eu julgo que a comparação não se pode fazer com a taxa de arranque do produto da série E, uma vez que o produto da série E tinha um conjunto de prémios de permanência que se adicionavam ao longo do tempo e que produziam uma taxa substancialmente mais elevada do que aquilo que é a remuneração da República em produtos alternativos. Portanto, esse diferencial estava-se calculado em sensivelmente 1 ponto percentual. Portanto, a informação que eu tenho daquilo que foram as subscrições nos primeiros 4 meses, temos uma taxa média de 3,5%, mas temos maturidades na casa dos 17 anos, sensivelmente para corresponder a esses 3,5%. Portanto, a comparação tem que ser efetuada, digamos que, na mesma base. Se olhar para aquilo que é a remuneração das OTs a 10 anos neste momento no mercado, elas estão a sensivelmente a 3%. Portanto, 3%, mas repare, 3%, nós vamos ter uma taxa de arranque na nova série, a série F, 2,5%, mas depois tem que lhe somar os prémios de permanência. Portanto, tem 0,25% nos primeiros 4 anos, depois no período de 4 anos subsequente, 0,5%, depois tem nos 2 anos a seguir tem mais 1%, nos 2 anos a seguir tem mais 1,5%, depois nos 2 anos a seguir tem 1,75%. Portanto, a taxa tem que ser efetuada nessa comparação. Naturalmente, aquilo que foi o trabalho efetuado pelo IGCP foi no sentido de produzir com a série F um alinhamento do mercado. Esse era o objetivo, com outras fontes de financiamento. Naturalmente que podemos, em função das variações do mercado, ter alterações, mas os certificados são normalmente um produto que nós pretendemos que seja um produto muito estável. Temos um grande respeito pelos aforradores e por isso é que, embora a escala fosse daquela dimensão, a decisão não foi interromper as subscrições, foi adaptar às condições de mercado. E, portanto, a opção foi tal como fizemos. Em setembro de 2021, nós fizemos a alteração exatamente, digamos que de acordo com a mesma metodologia. Portanto, nós numa sexta-feira, portanto, existe um princípio que nós achamos que é um princípio de qualidade, de serviço, um princípio de rigor, que é quando anunciamos um novo produto, temos que descontinuar o anterior. E, portanto, é por isso que nós, quando o dia 2 de junho, está planeado desde meados de abril. Nós, infelizmente, não temos o sistema que gostaríamos de ter e é por isso que se estão a lançar procedimentos concursais para haver uma verdadeira revolução digital digamos que na toda a estrutura de sistemas do IGCP. Portanto, nós, para fazer uma alteração no dia 2 de junho, como fizemos, que é uma alteração em que nós fechamos a série anterior, apresentamos a nova série,
Depois o sistema, além das alterações que sofreu durante 6 semanas, precisa ter o sistema do Aforro.net interrompido durante o fim de semana. E depois temos todas as condições para que na rede física e no Aforro.net tudo recomece na segunda-feira. Portanto, este foi exatamente o mesmo princípio que foi adotado em setembro. E, portanto, isso também responde àquela questão que colocou se esta alteração foi feita em resposta à entrevista A, B ou C. Zero. Nós temos isto planeado desde meados de abril, por estas restrições que são de natureza técnica. Devo dizer que, relativamente à série F, nós também ampliámos o prazo, uma proposta do IGCP, ampliámos o prazo para 15 anos e numa lógica de incentivar também que a poupança fique durante um período longo de 15 anos. Daí que nós tenhamos uma estratégia de acréscimo dos prémios de permanência que vão aumentando à medida que há uma retenção dos aforradores no produto. Isso para corresponder a um risco que é específico dos certificados, mas que tem a ver com a forma como a população está habituada a deter este produto, que é a possibilidade do seu reembolso antecipado sem penalização da remuneração anterior. Acabo por sublinhar também que nós não alteramos nada daquilo que são as condições das pessoas que subscreveram a série A. As pessoas continuarão com os montantes na série A e não haverá nenhuma alteração. Depois também é importante sublinharmos que nós temos uma lei-quadro da dívida pública, que é uma lei-quadro de dívida pública moderna e que está alinhada com as melhores práticas internacionais do ponto de vista da gestão da dívida pública. Se nós olharmos para o artigo 2º da lei-quadro, não é, relativamente àquilo que são vou ler o número 2. A gestão da dívida pública direta deverá orientar-se por princípios de rigor e eficiência, assegurando a disponibilização do financiamento requerido para cada exercício orçamental e prosseguindo os seguintes objetivos. A. Minimização dos custos diretos e indiretos numa perspectiva de longo prazo. Daí que, relativamente aos certificados, temos uma lógica de produtos com estabilidade, é natural que existam flutuações relativamente ao mercado em cada momento, mas no médio prazo esse alinhamento tem que se aproximar de uma realidade. B. Garantia de uma distribuição equilibrada de custos pelos vários orçamentos anuais. Disse ao Sr. Deputado que fizemos o triplo em 5 meses, fizemos o triplo daquilo que estava previsto para o ano inteiro. Isto foi um salto do peso, digamos, dos certificados em termos de estoque na dívida pública de 10,9% para sensivelmente 15%. Depois diz, na linha C, prevenção de excessiva concentração temporal de amortizações. A série anterior estava-nos a concentrar as amortizações no ano 2033. E, portanto, o IGCP faz uns gráficos que têm a distribuição temporal para os próximos anos, digamos que, dessas amortizações. E o ano, tínhamos vários cenários e, portanto, nós estávamos a chegar àquilo que era uma lógica do que entendemos que é uma amortização equilibrada no ano de 2033. Daí a importância de termos aumentado o prazo de 10 para 15 anos. Não exposição a riscos excessivos. Mais uma vez, há aqui uma questão, nós, se olharmos para cronologicamente, é verdade que constatamos estabilidade no estoque, crescimento do estoque, mas também não poderemos esquecer que houve um período no passado, relacionado com a crise anterior, em que perdemos uma parte substancial do estoque. Portanto, isso também tem que ser tomado em consideração quando o país tem cerca de 43 mil milhões de estoque. E entendemos também que é fundamental que exista uma percepção de todos os portugueses de que o grande desafio que nós temos neste momento e pelo qual temos vindo a trabalhar é reduzir a fatura com juros. Porque as famílias estão a suportar mais juros diretamente, mas também vão suportar mais juros, estão a suportar mais juros indiretamente por via dos juros que o Estado paga. Portanto, o Estado pagou sensivelmente 5 mil milhões de juros no ano passado, ou seja, nós podemos chegar a 2027 com esta escalada dos juros em cerca de 8.500 milhões. E, portanto, é fundamental alinhar a política de gestão da dívida pública do ponto de vista das taxas de juros que são praticadas, de forma a nós conseguirmos realizar este objetivo. Não sei se os senhores deputados têm consciência deste ponto, mas fruto daquilo que tem sido o desempenho de redução da dívida do país, associado naturalmente ao desempenho orçamental, àquilo que tem sido a gestão da tesouraria. Nós, embora sejamos o país que tem a terceira maior dívida pública da União Europeia, e temos uma boa perspectiva para ultrapassar a Espanha, a França e, eventualmente, a Bélgica este ano, nós temos 9 países
na Europa, na zona euro, que pagam mais juros do que nós. 9 países. Portanto, eu posso-vos dizer, nós temos aqui uma listagem da Bloomberg e nós podemos ver. E porquê que isso acontece? Porque nós, embora sejamos o número 3 na dívida pública, os mercados olham para aquilo que é o desempenho recente, a trajetória. Não olham apenas para a dívida pública. E como a trajetória de Portugal é uma trajetória de redução, é isso que nos faz pagar menos juros. Portanto, nós somos, embora sejamos o terceiro mais endividado, com perspectivas de ultrapassar 3 países a curto prazo, a verdade é que temos 9 países hoje que pagam taxas de juros mais elevadas. E nós temos que nos unir nesse objetivo e não ter uma taxa de juro para os certificados que não seja sustentável. Nós temos que ter sustentabilidade nas taxas de juros que praticamos. E a referência deve ser o mercado. Relativamente àquilo que referenciou sobre os canais de distribuição, julgo, repare, o objetivo do IGCP tem sido sempre rediminuir os custos de distribuição. Esse é um princípio. Como é que nós baixamos dramaticamente os custos de distribuição? No sistema atual. Essas pessoas subscreverem através do Fornet. Nós, através do Fornet, não pagamos comissões. Mas o problema é que, do cômputo das subscrições totais, só 20% é que são através do Fornet. Portanto, há uma linha que tem a ver com esta transformação digital, com a possibilidade de termos um sistema mais flexível, um sistema em que nós não precisamos de 6 semanas para mudar um produto, um sistema em que as pessoas podem, através do seu telemóvel, subscrever produtos. Nós achamos que só isso por si mesmo vai baixar os custos de distribuição, porque nós vamos transferir pessoas e aos subscritores naturalmente, para a rede digital. O que o IGCP nos transmitiu é que, pela sua própria visão, pela visão que é do Governo, que é sempre abrir à concorrência para termos melhor serviço, não é? E face também à posição do Tribunal de Contas, que era interessante que, na própria portaria, já mencionássemos essa abertura. Essa abertura não teve nenhuma lógica de pensar na instituição A ou B ou C. Colocaram-se um padrão de instituições que são normalmente as instituições que são mais capacitadas para fazer essa distribuição. Portanto, a percepção do IGCP é, de facto, que os bancos nunca quiseram fazer a distribuição de certificados de aforro, o que não quer dizer que não tenham efetuado distribuição de dívida pública. Portanto, eles fizeram a distribuição das chamadas obrigações do Tesouro de rendimento variável, que são séries de valor limitado. Portanto, os certificados, enquanto estão abertos, não têm limitação de valor. Portanto, é só quando o Governo fecha a série. As obrigações do Tesouro de rendimento variável tinham risco de preço, não é? Porque havia flutuações no mercado e havia a flutuação da taxa de juros do próprio produto. E, por outro lado, mas não estamos a falar de uma escala pequena. Portanto, quando se diz que não havia distribuição da parte da banca, isso não é correto. Portanto, eu julgo que tenho aqui os números. Deixa-me ver, Sr. Deputado, se eu consigo aqui encontrar os números, não é? Para sintetizar. Exatamente, e para citar, eu peço desculpa que talvez esteja aqui. Portanto, mas nós, em 2021 e 2022, sobre estas OTRVs, que é dívida pública já distribuída pela banca, foi dito que os bancos não distribuíram dívida pública, não é? Em 21 e 22 venceram-se produtos emitidos em 16 e 17 e que ascendem a 7 bis, 7 mil milhões de euros. E ainda existe 1.000 milhões que se vai vencer em 2025 e que teve emissão em 2018. Portanto, o posicionamento da banca tem sido de recusa, de acordo com o entendimento que o IGCP nos tem transmitido, de distribuição dos certificados. O IGCP entende que pode haver alguns players na banca, ou pode haver players de sistemas de pagamentos, outros players que pretendam distribuir. A par de uma política de revolução tecnológica dos sistemas que vamos implementar e que não vem de agora. O caderno de encargos está preparado desde há muito e que permite que, a partir do momento em que nós consigamos fazer mais subscrições através do digital, o custo de distribuição vai baixar muitíssimo. Sim. Eu peço desculpa, isso caberá. Primeiro, não existe nenhuma tipologia pré-determinada. O caberá ao IGCP alargar a redistribuição. O Governo preserva a autonomia do IGCP na condução dos trabalhos. O Presidente do IGCP foi muito transparente perante os deputados e julgo que alguns grupos parlamentares, inclusive, insistiam que se deveria alargar a redistribuição. É esse o propósito, para melhor serviço e menores comissões. É isso que nós pretendemos. O processo, o seu faseamento, quem serão as entidades,
é algo que compete ao IGCP fazer ao longo do tempo. Ao Governo compete-lhe abrir as possibilidades de concorrência. Foi aquilo que nós fizemos na portaria, a pedido, a solicitação do IGCT e para corresponder àquilo que é sempre a filosofia do Governo. Mais concorrência, menor custo de distribuição. E, portanto, esse processo, quem será, se acontecerá, isso pertence ao IGCP. Muito obrigado, Sra. Secretária de Estado. Os seus 5 minutos indicativos convolaram-se no triplo, o que não será um padrão seguramente até ao final da audição, mas todos nós compreendemos que, de facto, responder consome, obviamente, mais tempo do que perguntar, pelo menos em princípio. Vamos prosseguir, dando, como há pouco referi, a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, ao Sr. Deputado Carlos Brás, cumprimento, e a quem solicito que se desloque. Faça favor. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, Sr. Secretário de Estado, muito obrigado pela resposta inicial, que de facto já satisfez algumas das nossas questões. É evidente que o Governo tem aqui um dever de zelar por um sistema financeiro forte, estável e seguro, e que este requerimento também parte de dois pressupostos falaciosos. O primeiro deles é que há aqui uma cedência ao favor à banca, e o segundo é que esta decisão foi tomada na sequência de umas declarações, de declarações públicas de um responsável de uma entidade financeira, o que não queremos seja verosímil. O Sr. Secretário de Estado já nos expôs o processo de tomada de decisão, mas agradecia-lhe que reiterasse qual foi o móvel para que se suspendesse a emissão de certificados de aforro da série E e se iniciasse uma nova série, sendo que é importantíssimo nestas matérias que a dívida pública seja sustentável e, com isto, dizer-se que tudo o que sejam juros dos certificados de aforro são pagos pelos portugueses na sua generalidade pelos contribuintes. O que se assistiu nos últimos meses no que diz respeito à série E foi uma procura que nós reputamos de muito positiva dos portugueses relativamente a este tipo de aforro, o que significa que os portugueses confiam no Estado, confiam nas instituições públicas, caso contrário não colocariam a sua poupança em certificados de aforro. Por outro lado, já foi dito e reiterado que o limite previsto dos 3,5 mil milhões foi largamente ultrapassado e, se considerarmos inclusive o último trimestre de 2022, ascendemos a 14 mil milhões nos certificados de aforro da série E. A nova série continua a ser atrativa e a oferecer uma taxa de juro competitiva, 2,5% à partida, depois com os prémios de permanência que o Sr. Secretário de Estado já nos indicou, o que, comparativamente com o resto dos depósitos que são praticados em Portugal, é uma taxa largamente favorável. Por outro lado, é também um produto com um risco igual ao da República, o que significa que, estando nós a fazer um caminho e uma trajetória de garantir sustentabilidade e diminuição de risco da dívida, estamos também simultaneamente a melhorar o risco que esta poupança representa para os aforradores. As questões que eu queria colocar ao Sr. Secretário de Estado têm um pouco a ver com também a tipologia do aforrador, que é importante que se diga ou que se conheça qual é a tipologia do aforrador médio português, quantos é que eles são, ou quantos é que eles foram na série E, saber também, e já aqui nos fez uma abordagem, se de facto estamos a cumprir na íntegra a Lei Quadro da Dívida Pública e também é importante que se esclareça qual é o risco que os certificados de aforro têm para a dívida pública face aos leilões de dívida pública internacional, considerando que os certificados de aforro, a partir do terceiro mês, são mobilizáveis e, portanto, consistem ou configuram aí um risco acrescido face aos leilões internacionais de dívida. Também já referiu, mas eu queria lhe pedir que recuperasse esse tema. Qual é o posicionamento de Portugal no contexto europeu em relação
à dívida doméstica, isto é, considerando o panorama europeu, Portugal é dos países que tem mais dívida doméstica, que tem menos dívida doméstica, onde é que nós estamos situados e que riscos é que isso comporta para a República Portuguesa. Os prémios de permanência são também um outro tema que acresce à taxa de juro de arranque. Não podemos, pura e simplesmente, considerar só e apenas os 2,5% de arranque, porque depois, ao longo da maturidade, há outros prémios que os certificados de aforro vão vencendo. E também lhe queria perguntar e solicitar-lhe que nos esclarecesse qual é a maturidade média da dívida pública portuguesa. Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Muito obrigado, Sr. Deputado Carlos Brás. A palavra, então, ao Sr. Secretário de Estado das Finanças para responder. Sr. Secretário de Estado, faça a palavra, é sua. Muito obrigado, Sr. Deputado Carlos Brás, pelas questões colocadas. Portanto, eu sublinharia relativamente àquilo que são as razões de ser da mudança da série, a escala da ultrapassagem orçamental que referimos, a necessidade de fazer o realinhamento com o mercado e também aquilo que nós entendemos que é a distribuição das amortizações de uma forma equilibrada ao longo do tempo. Teríamos, já frisei, aquela questão relativamente precisamente ao ano de 2033, que era o ano em que se completavam 10 anos para quem subscrevia no ano de 2023. Portanto, digamos que o nosso sentimento é que, de facto, a Agência de Gestão da Dívida Pública, portanto, o IGCP, cumpre a lei quadro da dívida pública, cumpre também num quadro de transparência ao nível europeu, porque existe um conjunto de reuniões periódicas que junta, digamos que, as agências de gestão da dívida pública em todos os países da Europa e há uma partilha das melhores práticas, digamos que há uma partilha daquilo que é os sentimentos relativamente à própria evolução do mercado. E, portanto, de certa forma, o Portugal é um país que, neste momento, se distingue por ser um país que tem boas práticas. Relativamente à própria questão que coloca relativamente ao saldo global, se é um saldo que implique riscos, portanto, nós julgo que, do ponto de vista do posicionamento europeu, apenas somos ultrapassados marginalmente pela Itália, julgo que nós temos quase 14,9%, a Itália terá, digamos que, mais de 15%, portanto, somos um país que, de facto, tem aqui uma posição relevante nesta matéria. Relativamente aos riscos, portanto, o compromisso que existe é, no fundo, nós termos um peso que seja sustentável da dívida de retalho nacional relacionada com a dívida pública, que tenha rigor financeiro e que tenhamos um bom serviço às pessoas e que as pessoas, digamos que naquilo que são o conjunto da diversificação das suas poupanças, possam equacionar os certificados de aforro com equilíbrio. Portanto, esse é o desígnio que existe e, portanto, o nosso objetivo, relativamente aos próprios números, portanto, esta série E tinha sensivelmente 600 mil forradores e, portanto, isto compara com o número total de forradores de 900 mil. E, portanto, o projeto do IGCP é crescer paulatinamente, de uma forma equilibrada, digamos que tendo uma dose de certeza muito elevada relativamente à capacidade que tem de manter esses valores no próprio IGCP, digamos que utilizando o prémio de permanência como a fórmula mais adequada para garantir essa permanência. Eu sublinho também que, além das OTRVs, e as OTRVs não têm sido um produto a que tenhamos ultimamente recorrido, que é distribuído pela banca, sublinho que para, digamos que aquilo que são investidores que podem ser mais sofisticados, os próprios home banking da Generalidade das instituições financeiras disponibiliza a possibilidade de, em sede de mercado secundário, o investidor poder comprar diretamente obrigações do Tesouro. Obrigações do Tesouro como um grande investidor institucional e internacional. Portanto, essa possibilidade existe e acho que este espaço de debate é importante para nós também fazermos pela literacia financeira e passarmos, digamos que, algumas mensagens de confiança aos aforradores. O objetivo de nós não termos um dia útil que fosse sem ter uma série disponível. O objetivo de anunciar uma série nova, não tendo a série anterior disponível. A sincronização, rede física, com
a rede digital. O projeto de transformação digital não só anunciado, mas está neste momento a ser concursado. A primeira parte do projeto mostra o nosso compromisso com aquilo que são as famílias portuguesas que querem investir a dívida pública, mas que sabem que são os impostos dos portugueses, como o Sr. Deputado referiu, que pagam este esforço e nós vamos ter uma fatura de juros acrescida, fruto da evolução das taxas de juros ao longo dos próximos anos, para cuja redução temos que trabalhar. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Vamos prosseguir dando a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata e ao Sr. Deputado Alexandre Simões, cumprimento, e a quem solicito que se dirija ao microfone, por favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom dia, senhoras e senhores deputados. Cumprimentar o Sr. Secretário de Estado, agradecer pela disponibilidade para estar aqui connosco nesta comissão. Evidentemente que esta reunião se justifica. Como todos sabemos, os portugueses foram surpreendidos com a decisão de suspensão da série F certificados de aforro e a sua substituição por uma outra com um ponto percentual a menos da taxa de juros oferecida, portanto 3,5 para 2,5. Portanto, apesar da surpresa, não houve propriamente uma explicação. Enfim, o Governo foi apresentando algumas justificações na sequência deste facto, mas o que permitiu variadas interpretações, nem sempre muito abonatórias, diga-se passagem, quanto à independência do Governo em relação a interesses, conforme foi sabido, e que tem muito que ver com o facto de um Presidente de um banco ter, por acaso, até com passado profissional no GCP, ter anunciado este mesmo facto. Portanto, naturalmente, isto causou uma grande perplexidade, mas eu penso que o que nos preocupa discutir é um problema que é estrutural da economia portuguesa. Portanto, esse problema é a poupança. Indiscutivelmente, a falta de poupança é uma das maiores vulnerabilidades da economia portuguesa. Eu recordo aqui que a taxa média de poupança das famílias na União Europeia em 2022 foi cerca de 13%. Já em Portugal foi cerca de 6%, portanto cerca de metade deste valor. Eu diria mesmo que até podia haver aqui um certo consenso nacional quanto a esta questão. Aliás, o Observatório da CETES, permite-me recordar, conclui exatamente isto, a necessidade de haver aqui incentivar a poupança e precisamente recorda que Portugal tem metade daquilo que é a taxa de poupança na Europa. Portanto, para o PSD, efetivamente, este não é um problema novo. O PSD tem acompanhado, aliás, as gestões da banca nos últimos tempos. Já a 3 de fevereiro do corrente ano, apresentámos um requerimento para ouvir várias entidades relativamente a um conjunto de problemas de comportamentos no setor bancário e, portanto, entre eles, houve outros, naturalmente, o crédito à habitação, a questão da remuneração dos depósitos e, portanto, todas estas matérias se entroncam também aqui com a matéria que hoje merece a nossa atenção. Designadamente, o facto das taxas de juros dos depósitos a prazo permaneceram muito baixas em Portugal. Portanto, algo que se figura, aliás, pouco compatível com o quadro de verdadeira concorrência. E, portanto, eu recordo apenas aqui que as taxas de juros dos depósitos a prazo de particulares era, em dezembro de 2022, 0,35. No seguimento deste debate subiu, evidentemente, nomeadamente depois das audições promovidas pelo PSD, e encontram-se agora, portanto, desde abril, em cerca de 1,2%. Agora, apesar de ser uma tendência positiva, a remuneração das poupanças é a terceira mais baixa da zona euro, portanto, atrás da Eslovénia e do Chipre. No topo está a Itália, com 3,8%, a França e a zona do euro apresentam valores de 2,27%. Portanto, aquilo que me queria suscitar, Sr. Secretário de Estado, é que, evidentemente, nós precisamos de investir sem nos endividarmos. E isso só se consegue com poupança eterna. Portanto, a decisão de descer as taxas de juros dos certificados de aforro só pode causar perplexidade neste contexto e tendo em conta a importância da poupança em Portugal. Todos nós sabemos que também não são todos os que podem poupar. É um facto. Temos em Portugal
uma grande carga fiscal, portanto, os rendimentos disponíveis são curtos, são cada vez menos até. Enfim, há deputados, nomeadamente do PS, que estão muito satisfeitos com a carga fiscal em Portugal, mas se tivessem em conta o esforço fiscal dos portugueses, certamente que não estariam tão contentes, na medida em que, de facto, é um peso muito grande que todos nós sentimos. E uma outra questão que aqui também se prende com esta tem muito a ver com aquilo que é a necessidade do Estado de se endividar. Naturalmente, é algo que compete ao seu secretário de Estado ter em conta. E, portanto, porquê que o Estado deve contrair dívida externa com taxas de juros não muito diferentes, ainda com condições diversas? Não é melhor ter uma dívida interna em vez de uma dívida externa? Isto já foi até colocado pelo deputado Carlos Braz e, portanto, era aqui uma opção que devíamos ter aqui em conta. Outra matéria tem a ver também com os impostos. Quando há esta redução dos certificados de aforro, a verdade é que o Governo teve em conta aquilo que são os impostos que são sujeitos a estes rendimentos. Portanto, é que se fizermos essas contas, vemos bem que, em bom rigor, o Estado poderá não perder assim tanto quanto isso, e a verdade é que, com esta medida, eventualmente, para além de ter reduzido a pequena poupança e incentivado o consumo, devia ter feito eventualmente o contrário, até porque, neste momento, devemos combater a inflação. Portanto, são um conjunto de perplexidades que aqui constatamos, que deixo também aqui à consideração do Sr. Secretário de Estado, porque, evidentemente, que o que importa saber é qual é a estratégia do Governo para a poupança em Portugal. Isto é uma preocupação que devia ser de todos e que gostaríamos também de saber a opinião de Sua Excelência. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Alexandre Simões. A palavra ao Sr. Secretário de Estado das Finanças para responder. Sr. Secretário de Estado, faça favor, a palavra é sua. Sr. Deputado Alexandre Simões, muito obrigado pelas questões. Relativamente à matéria que colocou sobre o timing, eu acho que fui claro em clarificar que era a decisão do 2 de junho foi tomada em meados de abril. Naturalmente que um número de pessoas restrito sabia da operação, tinha a ver com as dificuldades do sistema em produzir uma alteração que permita, digamos que, descontinuar um produto e construir um novo produto, e, portanto, eram algumas pessoas no Ministério das Finanças, algumas pessoas no IGCP e algumas pessoas na EXPAB. Portanto, isto nada teve que ver com qualquer facto subsequente, tínhamos diversos cenários e, portanto, a única coisa que havia era a possibilidade de ainda fazer pequenas alterações no produto, de última hora, em função da leitura que tivéssemos da informação, do nível de subscrições e do mercado. Portanto, era isso a única faculdade que havia. Portanto, como digo, o 2 de junho está planeado desde meados de abril. As pessoas que sabem-no. Nós temos consciência de que foi isto que aconteceu e que a influência, como eu já disse publicamente, foi absolutamente zero da banca nesta decisão. Relativamente àquilo que é a forma de trabalharmos relativamente a matérias que envolvem o setor bancário, julgo que o Governo procurou sempre ter um grande sentido de equilíbrio e, portanto, eu sublinho apenas que, quando foi do tempo das moratórias bancárias, nós tivemos as moratórias mais extensas da União Europeia, que levantaram diversas questões, foram amplamente debatidas também aqui no Parlamento, mas foi o Governo que desenhou as moratórias bancárias com uma extensão que era a maior da Europa para proteger as famílias, para proteger os negócios, os empreendedores, os empresários, mas com um sentido de equilíbrio para com o sistema financeiro. Entendemos que era razoável, entendemos que se coadunava também com um perfil de risco da economia portuguesa, onde a dependência do turismo tem um significado muito relevante. Também relativamente à própria banca, o Governo tem atuado aqui em colaboração com o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, e eu julgo que tem havido uma colaboração grande dos diversos grupos parlamentares para eliminar e limitar comissões no sistema bancário que se entende que não correspondem a serviços prestados. Têm sido diversas as comissões, desde 2020 sucessivamente, mais a lei que falta agora publicar. O Governo tem apoiado tecnicamente aquilo que são os trabalhos do Grupo Parlamentar nesta matéria. Ainda sobre concorrência, quando, de facto, as taxas de juros estavam a começar a produzir o seu impacto no crédito à habitação, nós, em sede de um diploma, que julgo que é o 80A, de novembro, nós terminámos com a Comissão de Reembolso Antecipado, criámos obrigações relativamente à banca de propor, em determinadas circunstâncias, soluções alternativas e a verdade é que se gerou um ambiente de
achamos nós que existe evidência no mercado, acrescida concorrência no mercado da habitação, com mudanças de créditos de uns bancos para outros, com propostas de renegociação aos clientes, com as pessoas a sentirem-se com mais poder para fazer exigência, e desde outubro até abril, os números que nós temos é de que houve sensivelmente 7 mil milhões entre amortizações e renegociações. Deste valor, sensivelmente 60% são amortizações. Eu acho que hoje, quando olhamos para o mercado, vemos não só o mercado ao nível do novo crédito à habitação e do crédito à habitação stock, um mercado que é feito pelos bancos, mas também um mercado onde existe um conjunto de intermediários de crédito que estão muito ativos a acelerar essa concorrência. Relativamente às taxas de juros dos depósitos, digamos que o Governo tem secundado aquilo que tem sido um conjunto de apelos, também ao facto de o próprio Banco de Portugal, o Sr. Governador, referir que existe margem para os bancos aumentarem as taxas de juros dos depósitos, e nós entendemos que os clientes devem aqui ser particularmente exigentes para com, digamos que os bancos onde habitualmente trabalham, atendendo a que existe, segundo o Banco de Portugal, esta capacidade para remunerar melhor. Agora, o que nós entendemos é que, como clientes, temos de ter a consciência de que não valemos um mês de transações financeiras para um banco. Nós valemos muitos e muitos anos nesse banco do ponto de vista de transações, crédito à habitação, crédito ao consumo, depósitos à ordem, depósitos a prazo, e os bancos têm consciência disso. E nós acreditamos muito na importância da concorrência, na importância dos consumidores verem aquilo que são as tabelas comparativas que são dadas pela DECO, Proteste, e por um conjunto de outras associações de defesa do consumidor, informação que os intermediários, certos operadores na área financeira, estão a colocar comparativa no mercado, e ter muita atenção àquilo que são as taxas praticadas no balcão, aquilo que são as taxas praticadas na internet. E, portanto, esta pressão, esta exigência, esta disponibilidade para mudar de banco, se necessário, não é fundamental para que a banca seja capaz de melhorar as suas condições de depósito aos seus clientes. Até porque isso é importante, porque é a dimensão da sua base de depósitos que depois também permite a transformação em crédito à economia. E nós, como julgo que o Sr. Deputado pretendia afirmar, também nós precisamos de ter um setor bancário com a dimensão que permita fortalecer a economia por via da capacidade de conceder crédito. Sobre a questão da dívida interna e externa, aquilo que referia era que nós deveríamos estar entre os países onde essa componente é maior. Entende-se que 15%, que é o valor que temos neste momento, é um valor que o IGCP considera tecnicamente correto, atendendo àquilo que tem sido a perspectiva e o comportamento dos aforradores, com exceção do período da crise anterior, em que tivemos, de facto, uma quebra, e essa é tal de zona de risco que compete muito ao IGCP ir mensurando esse tipo de riscos, numa situação, digamos que adversa que enfrenta a economia portuguesa, mas para dizer que achamos que os patamares atuais, desde que aumentámos o estoque 50%, são sustentáveis, que julgo que é a sua preocupação. A questão do interno e do externo também tem que ser ponderada à luz de se estamos a ter uma taxa de juro que é compatível também com aquilo que o mercado está a pagar, com aquilo que o mercado aceita que a República pague, porque a República se tornou mais credível do ponto de vista económico ou financeiro. E aqui também não podemos gerar uma contradição do ponto de vista daquilo que é essa perspectiva. Por um lado, nós trabalhamos intensamente com as agências de rating para demonstrar que Portugal merece subir de rating, que Portugal merece pagar uma taxa de juros mais baixa e, portanto, naturalmente que depois a taxa que praticamos no aforro tem que ser compatível com este apelo e tem que ser compatível com essas taxas. Eu devo dizer que Portugal tem feito um enorme trabalho para mostrar aquilo que foi o crescimento da nossa credibilidade financeira e económica. Dizer que nós no ano 2022 tivemos 3 agências de rating que melhoraram o rating da República e que isso reflete, digamos, que o nosso desempenho orçamental, do desempenho da dívida, mas está refletido, de certa forma, no facto de haver 9 países que pagam taxas de juros mais elevadas do que Portugal. E esse é um aspecto extremamente importante também no apoio parlamentar que é necessário à atividade do Governo, porque
de facto, ter uma determinada trajetória económica é fortemente compensadora. Portanto, o nosso objetivo, do ponto de vista do rating da República, para termos taxas de juros mais baixas, que isso é que é fundamental, as nossas taxas de juros não se elevarem tanto quanto as de outros países, nós temos um conjunto de decisões que vão ser tomadas pelas agências este ano. Tivemos o aumento de rating de 3 agências do ano passado, já tivemos agora uma melhoria de outlook da parte da Moody's e poderemos ter um ciclo muito interessante neste ano. Mas temos que, de facto, entregar e ter também, do ponto de vista daquilo que são a taxa de juros dos produtos de dívida que colocamos, ter uma coerência naquilo que é o que nós disponibilizamos no mercado. Muito obrigado, Sra. Secretária de Estado. Prosseguimos dando a palavra ao Grupo Parlamentar do Chega, ao Sr. Deputado Rui Afonso. Cumprimento e a quem de imediato dou a palavra. Faça favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Secretário de Estado, as Sras. e Srs. Deputados. Bom, Sr. Secretário de Estado, conforme já foi aqui explicado, o que aconteceu foi que, efetivamente, o Governo suspendeu a comercialização da série E dos certificados de aforro que eram remunerados a 3,5% e tinham um prazo máximo de 10 anos, tendo criado a série F, cuja remuneração reduziu para 2,5% e o prazo máximo aumentou para 15 anos. E aqui eu deixo-lhe a primeira questão, se considera que o Governo comunicou adequadamente às pessoas a razão desta alteração. Se não acha que deveria ter sido dada uma explicação pública fundamentada sobre a causa da suspensão da comercialização dos certificados de aforro da série E. Esta é a minha primeira questão. A minha segunda questão encontra-se relacionada com os riscos de liquidez a prazo. Como sabe, os certificados de aforro são instrumentos de dívida cujo resgate ou mobilização é muito mais fácil de realizar do que noutros produtos de poupança com maturidade semelhantes, e aqui faço a minha segunda questão. Se não considera que esta suspensão de comercialização dos certificados de aforro da série E e substituindo-os por certificados de aforro com condições menos atrativas não irá contribuir para o aumento do risco de liquidez a prazo, dado que Portugal ainda possui uma dívida pública significativa, atualmente acima dos 100% do PIB, e se não considera também que a redução da remuneração dos certificados de aforro aumentará significativamente a probabilidade dos aforradores transferirem as suas poupanças para outro tipo de produtos, mediante a evolução favorável das taxas de juros passivas. A minha terceira questão já foi aqui referenciada e tem a ver com as declarações de João Moreira Rato, portanto, o atual presidente do Banco CTT, é que esta substituição, coincidência ou não, portanto, foi feita logo após as declarações de João Moreira Rato, que também, conforme já foi aqui dito, foi presidente do IGCP. E João Moreira Rato veio apelar portanto, ao Governo para interromper a emissão de certificados de aforro, defendendo que o Estado não deveria ter mais de 15% da sua dívida em produtos de taxa variável. E aqui questiono se considera a justificação de João Moreira Rato plausível ou se, por outro lado, não se tratou de uma clara pressão da banca sobre o Governo para rever em baixa as condições de comercialização dos certificados de aforro, pelo facto, no primeiro trimestre deste ano, terem saído dos bancos 7,6 mil milhões de euros, praticamente o mesmo valor que entrou nos certificados de aforro, traduzindo-se na maior fuga de depósitos dos bancos desde que há registro. É que os certificados de aforro, efetivamente, também conforme aqui já foi dito, portanto, foram comercializados com uma taxa de 3,5% e a remuneração de produtos dos bancos com maturidades semelhantes, nomeadamente os depósitos a prazo, possuem remunerações bastante inferiores. Efetivamente, há bancos a remunerar acima dos 2,5% em contas promocionais para novos clientes, novos montantes, pequenos bancos, alguns com capital estrangeiro até, com maiores necessidades de liquidez, mas a verdade é que essas taxas estão longe de ser o retrato dos grandes bancos nacionais. E sendo os certificados de aforro um produto de poupança que concorre diretamente com os depósitos a prazo, o que me parece, Sr. Secretário de Estado, é que a banca, em vez de nivelar por cima a remuneração dos DPs, para tentar superar os certificados de aforro, decidiu optar por fazer uma pressão sobre o Governo para reduzir a remuneração dos certificados. Isso, no fundo, foi a imagem pública que ficou, exatamente, talvez, por não ter sido devidamente explicado ao público as razões de terem suspendido a série F. É que, quanto a nós, essa substituição traz consigo duas grandes consequências. A primeira consequência negativa é para a população, que numa altura em que vê o seu poder de compra reduzir
devido ao aumento exponencial do custo de vida e ao aumento persistente das taxas de juros do crédito à habitação, vê a opção da remuneração das suas poupanças ser reduzidas drasticamente, não pela lei do mercado, mas pela influência da banca sobre o governo. Ou seja, os muitos portugueses que hoje estão dependentes do rendimento das suas poupanças de uma vida para poderem enfrentar o aumento brutal do custo de vida, estão a ser condicionados por uma banca que teima em continuar a aumentar os seus lucros à custa da baixa remuneração dos depósitos. É que, repare, Sr. Secretário de Estado, os consumidores perderam não só o rendimento de 3,5%, como também perderam o principal motor que estava a pressionar os bancos a subirem as taxas. É preciso não esquecer o papel dos certificados de aforro no incentivo à poupança dos particulares, que no contexto económico atual é bem necessário. Com a série F, passamos a ter um produto de poupança com prazo superior, 15 anos, com o rendimento mais baixo, 2,5%, e sem o bónus de 1% acima da média da Euribor, e os prémios de permanência encolheram para metade nos primeiros 9 anos. A segunda grande consequência negativa é para o Estado. É que os certificados de aforro são um importante instrumento que o Estado dispõe para ser menos dependente do Banco Central Europeu, que, como sabe, atualmente detém mais de 50% da dívida pública portuguesa transacionável nos mercados, mas também para ficar menos exposto à voracidade dos investidores internacionais, cujo único objetivo é aproveitarem-se da fragilidade dos países que necessitam de financiamento para obterem o maior ganho possível. Além disso, quanto menor for a exposição da dívida pública ao mercado internacional, menor será o risco implícito e melhores serão as condições em que o Estado poderá negociar os financiamentos com investidores externos. E a verdade é que, com esta redução da remuneração dos certificados de aforro, irá iniciar-se uma transferência de fundos para os postos a prazo, ou seja, em vez do Estado estar a ajudar os portugueses remunerando as suas poupanças, estará a contribuir para aumentar a liquidez e os lucros do banco. E, por último, gostaria de abordar o facto da banca ter conseguido os certificados de aforro sejam comercializados por todos os bancos, quando anteriormente só poderiam ser subscritos nos balcões do CTT. Eu penso que isso já foi esclarecido pelo Sr. Secretário de Estado, mas sendo os certificados de aforro títulos de dívida pública com grande facilidade de colocação, portanto, não existe qualquer dificuldade de os colocar no mercado, e que permitem ao Estado financiar-se ao mais baixo preço possível, permitindo aos portugueses verem as suas poupanças remuneradas dignamente, com a possibilidade dos certificados de aforro serem comercializados em todos os bancos, gostaríamos de questionar qual é o valor ou a percentagem da comissão que os bancos irão ganhar por comercializar os certificados de aforro. Eu percebo a questão do Sr. Secretário de Estado ter, no fundo, desviado a questão para o IGCP, mas era importante nós percebermos e ser, enfim, publicado, ser pública a informação de quanto é que os bancos irão ganhar por esta intermediação financeira. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Rui Afonso. A palavra ao Sr. Secretário de Estado das Finanças para responder. Sr. Secretário de Estado, faça favor. Muito obrigado, Sr. Deputado Rui Afonso. Sobre a forma de comunicação, foi uma questão que colocou inicialmente. Portanto, como digo, aquilo que foi feito neste período foi exatamente aquilo que nós tínhamos feito em setembro de 2021. Exatamente a mesma coisa. Do ponto de vista da comunicação, ou seja, nós temos, ao final do dia, quando fecha a rede física de balcões, nós temos a publicação do instrumento legal. Com o instrumento legal há um comunicado relativamente extenso que foi feito desta vez. No sábado fizemos uma conferência de imprensa para dar mais esclarecimentos e na segunda-feira nós tínhamos os produtos, digamos, como estava previsto, online. Portanto, aquilo que foi o nosso entendimento foi de que estávamos a prestar um verdadeiro serviço aos consumidores. Não tínhamos uma interrupção do serviço, apesar, digamos, de haver um excesso do ponto de vista daquilo que era a previsão orçamental. Tínhamos um produto que passaria a estar alinhado com o mercado, que é importante, do ponto de vista daquilo que eu já aqui citei na Lei Quadro da Dívida Pública. Fizemos uma conferência de imprensa, fizemos os comunicados, portanto, do ponto de vista da comunicação, mas pronto, é uma matéria relativamente à qual temos sempre que ter humildade. Também achamos que foi feito um debate grande, acho que a forma como nós apresentámos procurou ser esclarecedora, tem-se feito um grande debate, existem diversas posições. Sinceramente, entendemos que a decisão que foi tomada foi a decisão correta, é a decisão que, do ponto de vista daquilo que sejam analistas que ponderem tudo o que estava em presença, no quadro também da credibilidade da gestão da dívida pública, esta foi a decisão
correta. Relativamente às matérias que referiu sobre a banca, já aqui tive a oportunidade de dizer que essa data de 2 de junho foi planeada em meados de abril, são precisas 6 semanas, os técnicos do IGCP sabem, os técnicos da ESPAP que produziram sabem, estiveram a trabalhar também no fim de semana para que nós não tivéssemos um dia útil que fosse de interrupção. Foi sempre numa lógica de qualidade de serviço. Portanto, a influência da banca foi zero, a banca sabe, os bancos sabem, a Associação Portuguesa de Bancos sabe que o Governo decidiu com base num trabalho que foi efetuado com a Agência de Gestão da Dívida Pública, um trabalho profissional, um trabalho técnico, que tinha vários cenários. Quando as condições para um determinado cenário ser atingido, foram tomadas as decisões em abril, de uma forma clara, comunicámos, no nosso entender, claramente, achamos que é saudável que exista este debate, que nós sejamos chamados também ao Parlamento para prestar mais esclarecimentos. Agora, aquilo que nós não aceitamos é qualquer ideia de que houve influência. A influência foi zero e todos os intervenientes deste processo e aqueles que não foram intervenientes sabem que isto é 100% verdade e que nós temos sempre demonstrado, relativamente à banca, uma total independência na forma como determinamos os custos dos acontecimentos. Já referi o caso das comissões, do apoio que fazemos à bancada parlamentar do Partido Socialista, as moratórias mais extensas da Europa para proteger uma economia que tem determinadas características específicas e despoltámos um processo concorrencial no segmento de crédito à habitação que foi contestado por alguns bancos em novembro do ano passado e culminou na redução na eliminação da Comissão de Reembolso Antecipado, que também tem permitido às pessoas melhores condições para negociar os seus depósitos a prazo nessas instituições. Existem instituições que, para evitar que as pessoas, digamos que reembolsem o crédito à habitação, aumentam especificamente as suas condições dos seus depósitos. Portanto, o Governo tem nessa matéria tido uma posição de grande exigência. Sobre os riscos que reflete, sobre os riscos de termos aumentado 30 para 43 mil milhões, naturalmente, uma exposição maior significa que poderá haver, digamos que, maior vulnerabilidade. Contudo, a leitura técnica do IGCP é de que este é um movimento positivo também para nós retermos aforradores, atrairmos aforradores e, numa perspectiva de médio e longo prazo, na lógica da sustentabilidade, termos clientes que aderem ao nosso serviço, estão satisfeitos com o nosso serviço e, portanto, a sua probabilidade de sair, por essa razão, porque nós oferecemos taxas competitivas, a probabilidade de eles saírem é menor. E, portanto, o IGCP tem essa estatística feita, essa cronologia feita, como digo, em momentos de grande, onde estão maiores os riscos. Os maiores riscos são em momentos em que existe um conjunto de condições adversas que se coloquem à economia portuguesa muito em especial. Mas também o IGCP, nesses momentos, tem, e o Estado tem determinados instrumentos para, digamos que, fazer face a algumas pequenas crises que possam aí acontecer. Também aquilo que nos é referido na gestão prática do IGCP é que as pessoas, pela possibilidade de terem de resgatar o produto, sentem mais conforto em não o fazer de forma precipitada. Têm confiança que está disponível, têm confiança de que está bem remunerado, têm confiança no IGCP e, portanto, achamos que esta dimensão é uma dimensão muito relevante nas decisões que foram tomadas. Mas, como digo, a escala mais o desfazamento da remuneração precisavam de haver uma atuação nos termos daquilo que é a lei quadro da dívida pública. Sobre as matérias que referiu, de uma entrevista em concreto, assim, eu acho que nós temos sido muito claros nas razões subjacentes à decisão e, portanto, nós olhámos para as opiniões de todas as pessoas, grupos parlamentares que quiseram dar uma opinião sobre isto. Portanto, não vou comentar uma coisa em específico, como já procurei demonstrar, teve zero de impacto naquilo que é a nossa decisão. Sublinhar também aquilo que já foi sublinhado por outros grupos parlamentares, que são os impostos dos portugueses que pagam esta remuneração. Nós temos 900 mil arrecadadores, 600 mil na série
na série E. Atenção que as pessoas da série E não vão ter nenhuma alteração às suas condições de remuneração ao longo dos próximos anos, continuam a ter os prémios de permanência que estavam previstos, e a redução que aconteceu foi para haver um alinhamento com outras fontes de financiamento da República e, portanto, respeitar aquilo que está na Lei Quadro da Dívida Pública. Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. E para concluirmos a primeira ronda, a palavra ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, a Sra. Deputada Mariana Mortágua, que igualmente cumprimento. Faço favor. Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Secretário de Estado, esta decisão ganhou impacto público porque ela acontece num contexto. Um contexto em que a banca apresenta lucros recorde, pelos quais praticamente não vai pagar impostos porque tem um estoque de créditos fiscais a que se chama ativos por impostos diferidos especiais. O Governo não quis tocar nesses créditos fiscais. Eles serão agora abatidos aos lucros recorde, diminuindo a fatura fiscal dos bancos, e os bancos têm lucros recorde porque mantêm comissões bancárias abusivas, ao contrário do que diz o Sr. Secretário de Estado. O que a DEC nos diz é que as comissões bancárias são impossíveis de comparar porque chegam em pacotes que os bancos impossibilitam a sua comparação, e que as comissões bancárias se mantêm ao longo do tempo, apesar de terem sido justificadas com as taxas de juro estruturalmente baixas na última década ou nas últimas 2 décadas. Os juros aumentaram, as comissões bancárias mantêm-se. E por juros que aumentam sobre os créditos à habitação, mas que não aumentam sobre os depósitos a prazo. Portanto, o outro lado destes lucros astronómicos e recorde da banca são milhares de famílias que estão a ver a sua prestação aumentar. Um crédito de 150 mil euros, um spread de 1%, resulta numa prestação de 300 euros mais cara. O Governo acha que não há nenhum problema com isto, porque não há o risco das famílias perderem a sua casa. Bom, antes de uma família perder a sua casa, ela pode empobrecer muito. E o que está a acontecer é que estas famílias estão a empobrecer muito porque não conseguem pagar o seu crédito à habitação, ou o dinheiro que tinham antes para a escola, para a roupa, para as compras, para o supermercado, está a ser consumido pelo crédito à habitação, que é a última despesa que as famílias deixam de fazer. A última. Vão empobrecer muito até deixarem de pagar o crédito à habitação, e é por isso que as taxas de insucesso no pagamento do crédito não são um bom indicador da dificuldade que as famílias têm neste pagamento. O único fator positivo do aumento das taxas de juro era a remuneração um pouco mais alta aos certificados de aforro. E um pouco mais alta depois, mais uma vez, de 2 décadas em que nenhum produto de poupança pagou nada em Portugal. Nada. E sempre muito abaixo da inflação, que já era reduzida. E estes certificados de aforro, porque pagavam um pouco mais e pagaram um pouco antes, faziam concorrência aos depósitos a prazo dos bancos. E é neste contexto que os bancos lançam um repto, um aviso, um apelo, enfim, ao Governo para alterar as condições dos certificados de aforro. Esse é o único repto público que nós conhecemos. Não tenho dúvidas que tenham existido outros. Até porque a banca não perde 7 mil milhões de depósitos e fica calada. Porque 7 mil milhões de depósitos no balanço de um banco fazem diferença nos rácios de liquidez, fazem diferença nos rácios de capital. Os bancos não perdem 7 mil milhões de depósitos e ficam calados. E o Governo cedeu. O Sr. Secretário de Estado pode dizer que não foi por influência direta, não foi por contacto direto. A verdade é que o Governo cedeu, sabendo que, com a sua ação e com os juros dos certificados de aforro, estava a fazer concorrência aos bancos. E estava a fazer concorrência aos bancos, encontrando um mecanismo de poupança e dando às pessoas um mecanismo de poupança importante, mas obrigando os bancos a aumentar a taxa dos depósitos a prazo. E ao ter cedido e ao ter baixado os juros, os bancos perderam o único mecanismo que tinham para continuar a aumentar os juros de depósito a prazo. Porque não existe outro. Porque o Governo não faz mais nada, o Banco de Portugal não faz mais nada, e a única fonte que havia de concorrência que levava os bancos a aumentar os depósitos a prazo eram os certificados de aforro, e o Governo acabou com eles. O Sr. Secretário de Estado pode achar que isto é fazer um bom serviço aos consumidores e aos aforradores. Eu diria que parece mais um favor à banca do que um bom serviço aos consumidores e aos aforradores, porque, sendo verdade que são os contribuintes que pagam com os seus impostos os juros dos certificados de aforro, é preferível que paguem a cidadãos residentes em Portugal esses juros do que estejam a pagá-los à Banca Internacional ou ao Banco Central Europeu. E, portanto, sendo que uma parte dessa remuneração volta ao Estado sob a forma de impostos pagos sobre essa remuneração. Acho que, relativamente a esse argumento, é muito difícil compreender a posição do Sr. Secretário de Estado. Tinha 2 perguntas concretas para lhe fazer. Em 11 de maio deste ano, foi aumentada a subscrição de certificados de aforro de 7 mil milhões para 16 mil milhões. Ou melhor, 7 mil milhões para 16 mil milhões.
saíram notícias sobre isso, a dizer que o estoque de certificados de aforro tinha aumentado em 7 mil milhões. A 2 de junho são suspensos os certificados de série F e alteradas as suas condições. A minha pergunta é se a 2 de junho já se tinha esgotado os 7 mil milhões que foram ditos que seria aumentada a série e aumentada a oferta, ou se pelo contrário se suspendeu essa série de 7 mil milhões a meio e antes de ter sido esgotada. Segunda questão, porquê dar à banca, e a toda a banca, a comercialização de certificados de aforro e qual é a comissão paga a esses bancos? Porque não dar isso à Caixa Geral de Depósitos em exclusivo, por exemplo? Os CTTs tinham em exclusivo quando eram públicos, foram privatizados e levaram o privilégio de comercializar certificados de aforro. Quanto é que os CTT cobram para os comercializar? Qual é a taxa paga pelo Estado para a comercialização pelos CTT? Qual vai ser a comissão paga à banca para comercializar estes certificados de aforro? E por que não dar esta comercialização à Caixa Geral de Depósitos? Muito obrigado, Sra. Deputada Mariana Mortágua. A palavra ao Sr. Secretário de Estado das Finanças, João Nuno Mendes, para responder. Sr. Secretário de Estado, faço a palavra é sua. Sra. Deputada, muito obrigado pelas questões colocadas. Eu diria que procurei, ao longo destas intervenções, fundamentar as razões de racionalidade económico-financeira que levaram à tomada desta decisão em cumprimento daquilo que é a Lei Quadro da Dívida Pública. A Lei Quadro da Dívida Pública é muito clara sobre quais são os objetivos que nos devem reger nessa atuação. Portanto, já demonstrei claramente que foi extraordinário o crescimento dos produtos de aforro. Eu acho que na sua intervenção não toma em consideração que desde final de 2021 o estoque de produtos de aforro aumentaram 50%. Portanto, o Governo e o IGCP trabalharam conjuntamente para acomodar, na medida da razoabilidade da gestão da dívida global, este acréscimo. Mas uma taxa de juros é um preço e não pode estar desajustado daquilo que são as condições de mercado. E, portanto, nós tínhamos um determinado planeamento que foi feito independentemente de A, B, C ou D, e em função desse planeamento e desses cenários foram tomadas as decisões para que nós tenhamos uma taxa de juro mais baixa, ótima, naquilo que é a gestão de sustentabilidade e de médio e longo prazo. E para isso nós temos os aforradores, que são 600 mil na série E, mas temos um número vasto de contribuintes portugueses e, mais uma vez, as remunerações são pagas pelos impostos dos portugueses. E nós, fruto daquilo que tem sido a gestão orçamental, a gestão da redução da dívida, nós somos um país que tem 9 países que pagam mais juros do que nós no mercado, o que é, de facto, um desempenho absolutamente extraordinário e nós temos expectativas de que esta trajetória seja mais reconhecida nos próximos meses pelo mercado, o que tornará ainda o gap relativamente a um conjunto de países mais significativos. Sobre esta questão da cedência, eu já referi aqui de forma clara que todos os operadores de mercado, nós temos a segurança, a consciência e o sentido de rigor que ninguém nos influenciou. A única coisa que nos influenciou verdadeiramente foi a análise que fomos fazendo da evolução da situação. E isso é claro para cada um dos bancos, para a Associação Portuguesa de Bancos, é claro para as pessoas do IGCP, porque nós também temos a credibilidade de quem trabalha com os serviços todos os dias. As pessoas da ESPAP sabem que estas decisões foram tomadas em determinados momentos. Portanto, relativamente à questão das taxas de juro, portanto, aquilo que eu referi, matérias de política fiscal, também são matérias que poderão ser também discutidas na próxima semana em sede de COF, nós temos a audiência regimental, mas queria lhe dizer que nós, perante a evolução das taxas de juro, perante a evolução do quadro da habitação, o Governo tem procurado tomar medidas. Já lhe referi que começámos a atuar em novembro. Isso tem produzido resultados. Nós acreditamos que nunca houve tanta concorrência no crédito à habitação, seja novos créditos,
seja aquilo que é a transferência de créditos à habitação de uns bancos para o outro, fruto dessas alterações legislativas que fizemos em novembro, como está a acontecer agora. Nós temos mais players, não temos apenas os bancos, nós temos os intermediários de crédito, que são cada vez mais agressivos na forma de atuar, que fazem comparabilidade de ofertas, que procuram transferir conjuntos de créditos de habitação de uns bancos para os outros, e o Governo tem sido o primeiro a fomentar essa concorrência. Relativamente aos depósitos, digamos que o Governo tem estado na linha da frente desse apelo. Temos também a convicção de que a concorrência vai aumentar e da parte do próprio Banco Público temos uma posição clara de que tem vindo a reforçar as suas ofertas. Eu não as vou referir em concreto, naturalmente, porque estar-me a referir a um banco em concreto, mas que tem vindo a reforçar as suas ofertas e que, naturalmente, tem uma predisposição competitiva no mercado, quer relativamente ao crédito, quer relativamente aos depósitos. E apelo também a todos os intervenientes nesta discussão para que nós transmitamos às pessoas o poder que elas têm, individualmente. Os governos e os Estados não podem fazer tudo. As pessoas têm um peso que é o peso da sua decisão. É um preço grande que um banco paga quando perde um cliente. E nós temos esse poder nas nossas mãos. Há quem diga que o custo de atrair um novo cliente é, em termos gerais, pode ser 5 vezes mais do que o custo de reter um cliente. E, portanto, eu acho que nós temos um quadro novo de comparabilidade pela informação que temos no mercado, pelo aquilo que é colocado pelas agências de defesa do consumidor, e temos que incentivar as pessoas a ser exigentes. Há bancos que estão a praticar taxas mais elevadas. Porque é que, no meu caso em concreto, eu, estando disponível para imobilizar a minha poupança durante um prazo, não estou a ter esse acesso? Qual é a diferença que existe entre aquilo que são as aplicações disponibilizadas no balcão e aquilo que está a ser disponibilizado na net? Como está o crédito à habitação? Como está a taxa de juros do crédito ao consumo? O que estão a fazer os concorrentes? Portanto, eu acho que é fundamental também que nós incentivemos essa atuação que cabe a cada um e que, de certa forma, apoiemos todas as organizações que, seja comercialmente, que seja numa lógica de defesa do consumidor, atuam nesta vertente para realmente produzirmos resultados. Sob a lógica da redistribuição, eu já referi que o alargamento da redistribuição foi uma proposta do IGCP face àquilo que é sempre o objetivo do Governo e qualquer instituição pública. Não existe qualquer taxa pré-definida de como e de quem vai fazer a distribuição. Compete agora ao IGCP, na sequência da sua proposta, que a fez e muito bem e à qual nós aderimos, trabalhar para alargar a redistribuição, para baixar os custos de distribuição. O nosso objetivo é baixar os custos de distribuição. Já disse que, relativamente às OTRVs, elas foram distribuídas pela banca. E, recentemente, 7 mil milhões. As OTRV, uma das razões pelas quais nós não fizemos OTRV ao longo dos últimos anos é porque tinham uma prática de um comissionamento que, em termos comparativos com aquilo que é, em termos líquidos, uma OT, era-nos desfavorável. Foi a leitura que fizemos face às condições novas que estavam sobre a mesa. E, portanto, não temos feito recentemente novas operações da TRV. Portanto, nós, relativamente ao setor bancário, temos total independência na nossa atuação. Cabe ao IGCP vir com novas soluções, entende que existem outros operadores, que são operadores mais ágeis, mais pequenos, mais inovadores, seja do setor financeiro, seja do setor de pagamentos, que têm demonstrado esse interesse, mas não um interesse definitivo. Portanto, tudo o que seja baixar os custos de distribuição. Repare, quando nós pudermos, com o novo sistema, mudar as condições rapidamente, podemos ter mais produtos oferecidos, podemos ter uma app. Se nós conseguirmos mudar uma parte substancial dos 80% que hoje têm que ir aos balcões para a rede digital, nós aí temos um esmagamento dos custos de distribuição que vamos ter, que temos extraordinária. E isso por isso, essa é uma das razões pelas quais se está a fazer esta transformação digital do IGCP desta dimensão. Não sei se respondi a tudo. Assim, neste momento, o que eu queria dizer era, nós fizemos um ajustamento nesse momento, em função da leitura que estávamos a fazer do mercado. Nós continuamos aquém desses limites.
Naturalmente que aquilo que foi a decisão tomava em consideração essa nova previsão que o IGCP nos estava a apresentar. Mas, portanto, nós achamos que devemos ter sempre uma lógica de o IGCP fará sempre o esforço para acomodar, dentro das suas capacidades, a poupança nacional. E, portanto, nós não gostamos de pré-anunciar, porque sempre que podemos, aumentamos esses limiares. Sempre que podemos. Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Concluímos a primeira ronda. Vamos dar, então, início à segunda ronda, em que, diferentemente da primeira, o Sr. Secretário de Estado teria a amabilidade de anotar as questões, na exata medida em que só lhe darei a palavra depois de formular as questões sobre todos os grupos parlamentares. Cada grupo parlamentar dispõe de até 3 minutos. Vamos manter a ordem da primeira ronda, mas, repito, o Sr. Secretário de Estado responderá apenas a final e, portanto, dava a palavra ao Sr. Deputado Duarte Alves, até 3 minutos. Faça o Sr. Secretário de Estado. Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Secretário de Estado referiu que esta decisão tem a ver com um alinhamento com o mercado. Ora, o alinhamento que era preciso fazer era a banca que precisava de se alinhar com a remuneração que estava a ser feita pelos depósitos, pelos certificados da Forro, aumentando a remuneração dos depósitos. E a verdade é que o Governo não tem nenhuma medida, nomeadamente mobilizando o Banco Público, enquanto acionista único, e um acionista dá orientações gerais sobre a política que a empresa tem, para contrariar esta situação. Nós temos em Portugal uma margem financeira da banca que aumentou 9,5 vezes mais do que a média da zona euro. Isto significa que há aqui uma desproporção muito significativa. O Governo não tem nenhuma iniciativa para fazer alguma coisa contra esta situação, pelo contrário, remove o único obstáculo a esta continuação deste autêntico abuso e deste autêntico saque que tem continuado a ser feito pela banca. Depois, o senhor não respondeu, ou não conseguiu rebater o argumento de que as obrigações do Tesouro foram emitidas a valores superiores aos valores dos certificados da Forro. Portanto, nós estamos a pagar mais a credores internacionais do que aquilo que pagamos na série E dos certificados da Forro. Valores superiores a 3,5%. O Sr. Secretário de Estado disse, mas temos que comparar com os prémios ao longo da maturidade máxima dos certificados da Forro. Mas, nesse caso, também temos que ter em conta que os certificados da Forro, sendo uma taxa variável, o valor de 3,5 é um valor máximo. E, portanto, se houver alterações da política de juros do BCE nos próximos anos, nós não sabemos, é um contexto ainda incerto, esses 3,5 também podem baixar. E, portanto, se quer comparar também com os prémios, também tem que ter em conta que, por outro lado, os certificados da Forro, contrariamente às obrigações do Tesouro, sendo variáveis, podem ter, no futuro, um valor inferior a 3,5, como tiveram até bem recentemente. E, portanto, também tem que ter isso em conta quando compara as obrigações do Tesouro com os certificados da Forro. E que tem que ter em conta a questão fiscal. É que praticamente 1% dos 3,5 voltam com a tributação a 28% com a taxa de IRS. E isso não acontece quando o Estado se financia nos mercados internacionais, na grande maioria dos casos. Depois há outra questão, que é a detenção de dívida pública por residentes. Isto é importante para o país. O Sr. Secretário de Estado preocupa-se com o aumento de cerca de 15 mil milhões de euros, comparando 2015 com 2023, mais ou menos 15 mil milhões de euros em certificados da Forro. Mas não se preocupa com mais 60 mil milhões de euros em obrigações do Tesouro e com uma detenção por parte de residentes nacionais que passou neste período de 2015 para 2023 de 38% para 23%, excluindo o Banco de Portugal. Há menos detenção da dívida pública por residentes nacionais hoje do que havia em 2015 e esse percurso também é um percurso que nos preocupa. Depois diz que o problema é haver uma taxa variável e a maturidade ser imprevisível, porque pode ser resgatável a qualquer momento. E então faz uma série que tem as mesmas características. É a taxa variável e é resgatável a qualquer momento. Portanto, se é esse o argumento, não se justifica a manutenção dessas condições na série que foi criada a seguir. Há a questão, termino dizendo que o Sr. Secretário de Estado mostrou que o Governo não sabe quanto é que vai ser remunerada a banca por ter acesso aos certificados da Forro e também ainda não percebi aquele despacho de 11 de maio de aumentar o limite máximo
dos certificados de aforro e 20 dias depois toma uma decisão contraditória com esse sinal que deu de que havia um aumento da disponibilidade dos certificados de aforro. Gostaria de perceber exatamente porque é que em 11 de maio se aumenta o limite dos certificados de aforro e 20 dias depois se acaba com a série que permitia a continuação desse aumento. Muito obrigado. Muito obrigado ao Sr. Deputado Duarte Alves. A palavra agora ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, a Sra. Deputada Vera Brás. Faço a Sra. Deputada 3 minutos. Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Secretário de Estado, Srs. Deputados. Já praticamente tudo penso que foi dito sobre este tema, portanto eu gostava apenas de aqui voltar a tocar em dois temas que eu acho que são essenciais, que têm a ver também com o requerimento do PCP. Em primeiro lugar, a questão da resposta à banca e da suposta pressão que o Governo sofreu por parte da banca. O Sr. Secretário de Estado já aqui referiu que este é um trabalho que tinha vindo a ser planeado e que, portanto, não decorreu dessa chamada pressão. Eu entendo que para os Srs. Deputados possam ter alguma dificuldade em perceber algo tão simples quanto a exigência de gerir bem uma dívida pública, algo que, por sinal, tem vindo a ser feito de forma exemplar no seu todo, com a dívida pública a atingir 114% do PIB no primeiro trimestre de 2023, e temos mesmo o FMI a prever que Portugal será um dos países do mundo, será dos países do mundo onde a dívida pública vai mais descer até 2028, e também a questão que o Sr. Secretário de Estado já aqui referiu, que Portugal está a conseguir financiar-se a taxas de juros mais baixas do que 10 economias periféricas da zona euro, onde se incluem nomeadamente Espanha, Grécia e Itália. Portanto, esta é uma notícia positiva para o país, demonstra também a forma como somos percepcionados de forma segura e fiável pelos mercados financeiros. Portanto, e esta boa gestão tem naturalmente de chegar também à dívida que está associada a certificados de aforro, principalmente quando esta começa a atingir valores expressivos no peso da dívida. Eu queria fazer aqui um pequeno exercício, se o Sr. Secretário de Estado nos conseguir responder, imaginando que continuaríamos com os valores que tínhamos anteriormente na série E, o total de subscrições, se fôssemos tendo em conta o mesmo ritmo a que estava a ser feito, se estas ultrapassariam ou não as próprias necessidades de financiamento do Estado, tanto com a evolução que vinha a ser feita. E outra coisa importante é a poupança que há, o nível de poupança que há em juros com a nova série F face a esta redução na taxa de juros, e, portanto, esse será certamente um valor que poderá ser aplicado em outros serviços públicos ou até na redução de impostos, o que não deixa de ser também importante. A outra questão tem a ver com a taxa de poupança das famílias. É inegável que esta é uma necessidade vital para o país, aumentarmos a taxa de poupança das famílias, especialmente na poupança para a reforma, deparando-nos nós com o aumento da população envelhecida. Não deixa de ser curioso vir agora ao PSD chamar para si este tema como uma grande prioridade, a poupança dos portugueses, quando, enquanto governaram, promoveram retenção de parte desses rendimentos com cortes nos salários, os quais têm vindo a ser repostos pelos governos do Partido Socialista, nomeadamente desde logo num combate ao desemprego que tem vindo a ser atingido com sucesso, com o aumento do salário mínimo ou de outros apoios sociais, para não me alongar mais. Portanto, não deixa de ser curioso, mas já agora, também tal como já foi aqui referido, a adesão a certificados de aforro teve também um impacto contraditório na banca. Portanto, temos aqui uma movimentação de valores e, portanto, este argumento também de aumento da poupança, penso que também não será por aí. Algo não menos relevante é analisarmos também a tipologia de clientes que subscreveram a série E, isso também já aqui foi referido, mas não tenho a certeza se ouviu o Sr. Secretário de Estado falar este valor, se nos pode dar indicação neste primeiro trimestre qual a tipologia de cliente ou quais os valores médios subscritos, para termos aqui ideia se efetivamente quem estava a subscrever esta série eram portugueses com rendimentos mais baixos ou se, pelo contrário, teríamos aqui portugueses com rendimentos com alguma capacidade mais elevada e, portanto, estaríamos aqui a remunerar aqueles que menos precisam. Tendo cedido o meu tempo, muito obrigada, Sr. Presidente. Dar só a nota que não estarei para ouvir, que tenho que ir para outra comissão, mas que ouvirei mais tarde na gravação. Obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. A palavra, então, ao Sr. Deputado Alexandre Simões, do Grupo Parlamentar do PSD, para concluirmos, penso, esta segunda ronda. Faça favor. Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Secretário de Estado. A minha colega Vera Brás, enfim, lançou uma farpa e depois ausentou-se, mas certamente que é por bom motivo, por motivo válido, mas não obstante, tinha ainda aqui uma outra questão a colocar ao Sr. Secretário de Estado, até pelo seguinte, porque naquilo que foi as questões suscitadas, acabou por não responder aqui a alguns pontos. Deste lado, relativamente àquilo que são incongruências óbvias, na perspectiva daquilo que é uma alteração
à política quanto aos certificados de aforro, não termos aqui a noção expressa de que, para além de ser um instrumento de financiamento, é também um instrumento de poupança. Aliás, foram criados com esse fim, portanto, o histórico, a raiz do certificado de aforro é precisamente um apoio, um incentivo à poupança e, sobre este ponto, pouco ou nada ouvi. Portanto, era uma das questões em que eu penso que era importante sairmos da árvore e olharmos para a floresta, era perspectivar aquilo que é a opinião do Governo sobre essa matéria, aliás, até porque na perspectiva da opção que foi aqui tomada, também pouco ou nenhuma referência foi dada quanto à taxa de IRS de 28% relativamente aos rendimentos dos certificados de aforro e que naturalmente não é verificável, compensariam, portanto, o tal acréscimo de custo para o Estado. Portanto, são aqui aspectos que entendemos são importantes e que não foram tratados. Portanto, aquilo que eu penso que era importante o Governo, e aproveitando aqui a presença do seu Secretário de Estado, é precisamente perguntar se não reconhece que há efetivamente um problema sério de poupança na economia portuguesa. Portanto, eu penso que é uma questão pertinente neste contexto e procurar compreender qual é que é a política do Governo, não é? Porque, de facto, entra aqui em clara incongruência relativamente a este propósito, se é que o tem, quanto a esta matéria da poupança, essa questão para nós é muito importante e que reiteramos essa importância. E, portanto, que estratégia tem? Portanto, é que ao diminuir a remuneração dos certificados de aforro, a verdade é que aponta numa direção que é completamente inversa àquela que é recomendada por um país que tem esse tal déficit de poupança que já aqui tivemos a oportunidade de anunciar e que também precisa de igual modo, conter na perspectiva da inflação e, portanto, também nesse ponto era aqui também um contributo. Portanto, que alternativas o Governo pensou que possam compensar este abaixamento da remuneração das poupanças, nomeadamente tendo em conta que este é efetivamente um dos poucos instrumentos verdadeiramente incentivam, portanto, a poupança no retalho financeiro e, portanto, o Sr. Secretário de Estado, se nos puder aqui ainda aduzir ou dar umas luzes quanto àquilo que é a política do Governo, se há alguma política articulada ou consistente no sentido de incentivar a poupança dos portugueses. Muito obrigado. Rigorosamente, Sr. Deputado Alexandre Simões, felicito, além do mais, por isso. Vamos então dar a palavra ao Sr. Secretário de Estado das Finanças para responder às questões formuladas. Portanto, nos termos regulamentares, dispõe indicativamente o tempo correspondente ao somatório dos tempos gastos na formulação, o que significa que disporá, grosso modo, de 9 minutos. Sr. Secretário de Estado, a palavra é sua. Faça favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Uma nota também relativamente à questão do perfil. Eu talvez não me referisse em concreto a cada uma das intervenções, porque há pontos que sejam comuns, se me permitirem. Portanto, sobre a questão do perfil e sobre a questão da dimensão, digamos que da subscrição. Uma coisa que se estava a assistir era, de facto, um aumento do valor da subscrição de forma muitíssimo relevante. Portanto, relativamente aos dados que nós temos do primeiro trimestre deste ano, as subscrições superiores a 50 mil euros foram mais de 60% do valor subscrito no primeiro trimestre. E, portanto, digamos que estaríamos a falar de 15% dos subscritores neste período, e nós julgamos que, digamos que esta foi uma matéria que, de certa forma, pela alteração da série, também se procurou fazer face a este ponto. Relativamente à questão dos... isto foi uma questão quer do Sr. Deputado Duarte Alves, quer da Sra. Deputada Vera Brás, relativamente à questão da manutenção dos 7 dias, e se não deveríamos aumentar o prazo, por exemplo, por comparação com as OTRVs que eram distribuídas pelos bancos, esses não permitiam reembolso antecipado, tinham um perfil mais semelhante às OTs. A questão dos 7 dias foi uma questão discutida com o IGCP e que, de certa forma, as equipas do IGCP que conhecem o perfil do aforrador entenderam que, se este prazo fosse aumentado, poderíamos ter problemas com aquilo que são os aforradores de menores recursos, que têm sempre uma preocupação de ter a poupança à mão em caso de necessidade. Portanto, a questão dos 7 dias foi, de facto, uma preocupação expressa pelo IGCP, tem sido uma característica do produto e entendemos que não se deveria alargar este prazo. Relativamente aos referenciais de mercado,
eu continuo a dizer-lhe que os cálculos que nós temos é de que a série E estaria a pagar mais de um ponto percentual nos diferentes pontos de maturidade relativamente àquilo que é o mercado, e relativamente à nova série, ela foi concebida do ponto de vista técnico para estar mais próxima, digamos que, do mercado possível, sendo que ele também muda todos os dias, mas o objetivo é termos uma perspectiva de estabilidade. Portanto, relativamente à questão do 11 de maio, portanto, a questão que referem, portanto, foi feito esse despacho com o objetivo de fazer face aos limiares que se encontravam ultrapassados e, digamos que, corresponder às novas previsões. Mas, como digo, nós nunca gostamos de referir esses limites como limites absolutos, porque há aqui uma realidade dinâmica e o IGCP procura acomodar esta poupança nacional. Mas, portanto, o despacho, segundo creio, de 11 de maio, foi precisamente com esse intuito. Nós já tínhamos os limiares ultrapassados, que decorrem de... Esses valores são brutos, e, portanto, normalmente, nós referimos os valores, não são inteiramente... Eles têm uma comparabilidade, mas, portanto, no sede do Orçamento de Estado, o que se encontrava era o valor de 3,5 mil milhões líquidos. Portanto, existe uma correspondência entre o bruto e o líquido que tem a ver com a estimativa que o IGCP faz, ou de resgates, nomeadamente, não é? Mas, portanto, alargamento do limite, porque o anterior estava ultrapassado, explicável pelos 10 bis, os 10 mil milhões líquidos versus 3,5 mil milhões líquidos. Eu agora não lhe consigo traduzir isto para bruto, mas tem uma tradução direta para o bruto e o despacho tem que ser feito em termos brutos, porque ele altera a RCM e a RCM foi feita com os valores brutos que encaixavam com os 3,5 mil milhões líquidos que estavam em sede de Orçamento de Estado. Sobre a questão da Caixa Geral de Depósitos, volto a reforçar que a Caixa Geral de Depósitos nos tem transmitido que está a reforçar as suas ofertas, seja em sede de depósitos, seja em sede de crédito, e que permanecerá um player ativo e competitivo no mercado. Como digo, não posso aqui divulgar as taxas que a Caixa Geral de Depósitos estará a praticar, mas é algo que é suscetível de consulta. Naturalmente, como referiu a Sra. Deputada Vera Brás, existe aqui uma matéria que tem que ver com o facto de se reduz o déficit, se reduz a dívida, naturalmente temos necessidades mais limitadas de recursos financeiros, e isso afetou naturalmente aquilo que é a decisão que foi tomada relativamente à mudança da série. Relativamente às questões do Sr. Deputado Alexandre Simões, que também tem aqui algumas semelhanças com o Sr. Deputado Duarte Brás, reparem, as condições fiscais, a agência tem uma política que visa cumprir a lei, digamos que a lei quadro da dívida pública e, portanto, procura minimizar os custos incorridos ao longo do tempo. E, portanto, essa é uma variável muito difícil porque temos uma pluralidade de investidores, antecipar a fiscalidade das diferentes tipologias de investidores, e se o investidor, como é que o investidor opera tendo o produto, como é que o investidor opera se for um investidor internacional se vende o produto em mercado secundário, enfim, há um conjunto de matérias que achamos que essa é uma matéria, digamos que esta é uma matéria do foro da política fiscal. O objetivo da agência é, digamos, cumprir aquilo que está na lei quadro da dívida pública. Sobre as questões bancárias em geral que são referidas, pronto, nós, de certa forma, certamente os senhores deputados poderão conhecer, mas eu julgo que, como há muitos trabalhos que envolvem o setor bancário, existe uma publicação da Autoridade Bancária Europeia que se chama o Risk Dashboard, que tem, a última que eu tenho é do quarto trimestre de 2022, portanto não tenho informação relativamente àquilo que é o ano de 2023, e portanto isto tem a comparação para um conjunto vasto de indicadores, algumas dezenas de indicadores, de como é que a banca portuguesa compara com a banca de cada um dos países da Europa, num conjunto de variáveis relacionadas com liquidez, rendibilidade, solvência e risco de crédito e imparidades. Portanto, existe depois existem 10 indicadores que são considerados principais, que fazem o chamado
heatmap e que vocês podem consultar, vermelhos, amarelos e verdes. Acho que uma discussão também mais profunda sobre esta matéria, julgo que seria importante tomar-se em consideração essas comparabilidades europeias, as comparabilidades com a média europeia. Tem matérias desde NPLs, rentabilidade dos capitais próprios, tem matérias relacionadas com o nível de liquidez, que também é uma matéria importante, nível de alavancagem, enfim, acho que é uma publicação, certamente conhecem, mas fica aqui a nota, chama-se o Risk Dashboard da Autoridade Bancária Europeia, totalmente independente na sua análise. Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado, e, portanto, seguir-se-ia, havendo inscrições, e há inscrições, uma terceira ronda, 2 minutos por inscrição. Tenho uma inscrição e permaneço com uma inscrição e, portanto, o Sr. Deputado Duarte Alves iniciou e encerrará esta audição do Sr. Secretário de Estado. Dispõe de 2 minutos, faço favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Relativamente ao limite máximo de subscrição e à preocupação que aqui aparentemente ficou expressa na intervenção da deputada Vera Braz e na intervenção do Sr. Secretário de Estado, podemos estar aqui a remunerar pessoas com rendimentos muito altos, eu também não ouvi nenhuma crítica da parte, pelo menos do partido requerente, em relação à redução do limite máximo dos certificados de aforro. A nossa crítica é sobretudo à redução da taxa, porque isso é que determina o fim do único obstáculo que estava a ser colocado a que a banca continua esta política de baixa remuneração dos depósitos a prazo. A questão, quando diz que é preciso cumprir com a lei quadro e com a minimização de custos, pelo que eu percebi da sua resposta ainda agora, a questão de o retorno fiscal dos certificados de aforro devido à elevada percentagem de detenção por parte de residentes nacionais não é tido em conta nessas contas. Portanto, o senhor diz, nós temos 1 ponto percentual, estamos a financiar nos mercados financeiros a 1 ponto percentual abaixo dos certificados de aforro da série E. Mas a verdade é que os certificados de aforro da série E, taxada a 28%, assumindo que é a taxa liberatória para os rendimentos de capital, há 1% que volta. Portanto, isto é tido em conta ou não? Nessa análise que se faz entre mercados internacionais e a remuneração dos certificados de aforro, é ou não tido em conta que há uma parte do rendimento que num caso volta em impostos e no outro caso não. É que se isto não é tido em conta, então não podemos fazer comparações como aquelas que aqui foram feitas. E, portanto, era essa a pergunta que deixava, se é tido em conta esta questão ou não, se é verdade ou não que há uma grande parte de certificados de aforro detidos por residentes nacionais muito superior à das obrigações do Tesouro. E depois, em relação àquilo que disse na conferência de imprensa, que é importante haver um incentivo à subida das taxas de juros dos depósitos por parte da banca, eu pergunto-lhe qual incentivo? Qual é o incentivo que o Governo fez até agora? Qual é que pretende fazer para que, de facto, haja esse aumento de remuneração por parte da banca? Porque palavras leva-as o vento. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Duarte Alves, e também agradeço ter-se contido exatamente nos 2 minutos que lhe estavam atribuídos. Sr. Secretário de Estado, com a sua resposta, concluiremos a audição de hoje. Sr. Secretário de Estado, faça a palavra. Muito obrigado. Pronto, eu faço esta última intervenção do Sr. Deputado Duarte Alves e eu gostaria de reafirmar o que já foi dito. A Agência de Gestão da Dívida Pública rege-se por padrões que são as melhores práticas internacionais. Já vimos o crescimento extraordinário do estoque do aforro, o desequilíbrio que isso poderia proporcionar na gestão da dívida pública, já o discutimos e tinha a ver com a questão taxa de juro acima dos valores de mercado. Foi essa a correção que foi operada, seguindo, aliás, um padrão de atuação da agência que é consistente ao longo do tempo e quando a nossa agência se senta com todas as agências europeias, este é que é o perfil de decisão que é exigível a uma agência de gestão da dívida pública da zona euro, em que necessita de uma pluralidade de investidores. Isso é algo fundamental para nós. Achamos, aliás, que a Lei Quadro, tendo tantos anos, é absolutamente atual. Sobre as matérias de incentivo à evolução das taxas dos depósitos, eu já lhe reafirmei várias vezes aquilo que tem sido a mensagem, a posição consistentemente recebida da parte da Caixa Geral de Depósitos, que está a reforçar os produtos do ponto de vista da sua competitividade, depósitos e crédito, e que existe uma perspectiva de acentuação da concorrência ao longo dos próximos tempos. Posso-lhe voltar a repetir,
mas não o vou fazer, tudo aquilo que nós fizemos antes de 2023 sobre a concorrência no crédito à habitação. É evidente que nós chegamos aqui envolvidos 15 bis, 14 bis mais, de 14 mil milhões mais de certificados em estoque desde final de setembro e mais 50% do estoque. Portanto, o Sr. Deputado não vai conseguir contrariar a evidência daquilo que é a evolução quantitativa do estoque e não vai conseguir dizer que não foi feito um esforço extraordinário de acomodação, de um perfil de procura extraordinário, que também foi determinado pelo facto de haver um desalinhamento com aquilo que foi as condições de mercado de fontes alternativas. E, portanto, isto é uma evidência, as decisões foram tomadas e a verdade é que nós vamos continuar com a confiança dos aforradores. Os aforradores confiam no Estado e confiam na agência, mas também confiam no rigor da agência. E a partir do momento em que a agência tenha preços que são artificialmente elevados para as taxas de juros, a agência cometerá um erro que se traduzirá na não sustentabilidade da sua ação. E, portanto, o Governo vai sempre pautar a sua atuação não por aquilo que acontece no mês a seguir, mas aquilo que nos pode vir a acontecer nos anos a seguir, na década a seguir. E esta é uma decisão coerente com o crescimento da base de aforro do IGCP, é a decisão correta, a decisão que qualquer agente económico ou financeiro no mercado, analista, que se debruça atentamente sobre os números, ponderará como uma decisão correta. Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado, por todas as questões colocadas e agradeço igualmente aos Srs. e Sras. Deputados o terem colocado essas questões. Srs. Deputados, vamos só permitir 1 minuto e meio para acompanhar o Sr. Secretário de Estado e concluirmos após a nossa ordem de trabalhos. Só um segundo.